Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um estudo bíblico. Eu gostaria muito que você se organizasse para participar desse momento maravilhoso. O que é necessário? Você separar aí a sua Bíblia Sagrada para fazer a leitura junto com a gente, tá bom? Junto comigo, na verdade. Você também separe aí uma agenda, um caderno para você anotar tudo que estamos falando aqui e junto uma caneta, tá bom? Isso é importantíssimo para você estar participando aqui do estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, então vamos ler Atos 9, todos nós juntos aí, tá bom? Vamos lá? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhes o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá lhe será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia um Damasco com um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhes o Senhor: Levanta-te e vai à sua rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois esses que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vias, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Gente, que palavra maravilhosa, né? Gente, que lindo, que lindo, que lindo. Então vamos lá. Aqui a palavra de Deus nos fala que Lucas relata, né? Ele narra que Pedro atravessou Samaria pregando a palavra do Senhor. Pedro saiu ali anunciando as boas novas. Lucas relata a conversão de Saulo, explicando o fim da perseguição. Então veja só Saulo, ele era um perseguidor daqueles que buscavam, que falavam de Jesus. Ele não gostava, o que ele podia fazer de mal para essas pessoas, ele fazia. Até o momento em qual ele estava numa situação de realmente torturar, vamos dizer assim, né, as pessoas que estavam buscando a Cristo, e então uma voz apareceu para ele, né? Então veja só como é importante a gente prestar atenção na obra de Deus sobre as nossas vidas. Esse homem, aos olhos humanos, ele não merecia com que Jesus falasse com ele, mas sobre a vida de Saulo havia um propósito, e por mais que ele fosse perseguidor dos cristãos, Jesus tinha algo muito especial na vida dele. Então vejam só, aparece então ali um jato de luz para Saulo, e ele foi mais ou menos em torno do meio-dia que isso aconteceu. Mais forte que a luz do sol, a luz que apareceu. A voz provavelmente era na língua de hebraico ou aramaico, pois Saulo não conhecia
pois Saulo conhecia as duas línguas. Então, provavelmente é um estudo, tá, gente, que fala que provavelmente a voz que ele ouviu era hebraico ou aramaico. E a caravana que estava junto com ele também ouviu a voz. Eles não conseguiram ver, porque a luz, ela era muito forte. E naquele momento, Saulo também não reconhece, até porque ele era uma pessoa que pregava contra Cristo, vamos dizer assim, que ele ia contra os cristãos. E aí, nesse momento, ele fala para essa voz que ele ouve, né? Ele diz: quem é você? Pois ele não reconhece a voz. Quantas vezes Deus fala com a gente não reconhece, né? Então a gente precisa ficar bem alerta, bem atento, porque Deus, ele fala com a gente mesmo nós sendo pecadores. E nesse momento, então, Saulo pergunta, e aí vem a identificação, né? Jesus fala assim: sou eu, Jesus, aquela pessoa que você tanto persegue, né? Aquele que você tanto critica. Eu tô aqui para entender, meu filho, você tem propósito. Então, veja só, a experiência foi tão fora do comum que Saulo ficou 3 dias sem ver, sem beber e sem comer. A presença de Jesus glorificada ali, né, para Saulo foi tão poderosa que ele não conseguiu ali manter uma vida, a vida que ele tinha, né? Naquele momento ele ficou impactado, paralisado. Então, o Senhor Jesus fala para ele: e vai ter pessoas que vão chegar até você e vai ensinar quem eu sou. E aí você vai entender. Veja só, como que a gente precisa anunciar o evangelho àqueles que não conhecem. Muitas pessoas vão tripudiar da palavra de Deus, mas não com o propósito de te destruir, mas por vontade de conhecer. Então, veja só como é importante a gente anunciar as boas novas. Esse vídeo mesmo você pode compartilhar com seus amigos, seus vizinhos. Quem sabe aí não tem uma pessoa que possa estar entendendo a palavra de Deus e também aceitando ela na sua vida, assim como a vida de Saulo. E a palavra de Deus continua dizendo sobre a conversão de Paulo, né? E também fala da importância que ele também estava mantendo uma vida de oração. Olha só, uma pessoa que não tinha relacionamento nenhum com Deus começou a ter a vontade, né, o desejo de receber o Espírito do Senhor na sua vida. Então a rua que se chama direita passava pelo centro de Damasco e ainda existe até os dias de hoje. Então, né, muitas pessoas ficam curiosas: será que essa rua ainda existe, gente, né? Será que esse local ainda está ali realmente na cidade de Damasco? Sim, ela continua ali, como memorial do milagre da presença, da transformação de Jesus na vida de um ser humano, né? Chegou a notícia em Damasco sobre a destruição feita por Saulo. Então, quer dizer, todo mundo sabia que ele não era flor que se cheirava, né? O sofrimento no serviço de Cristo foi exceção, mas coisa normal. Então, veja só, muitas vezes a gente pensa assim: eu tô servindo a Cristo, mas tá tão difícil, as pessoas me criticam, as pessoas ficam me caluniando, as pessoas ficam falando tanta coisa de mim. Não, será que é bom mesmo servir a Cristo? Então, Jesus mesmo está falando aqui para todas nós, né? Vai ser difícil, não vai ser fácil, as pessoas vão te perseguir, mas o importante é você continuar acreditando no milagre, na transformação que eu tenho para sua vida, né? Assim como Deus transformou a vida de Saulo, trazendo ele para a conversão, ele recebeu o Espírito do Senhor. A palavra de Deus relata que ele recebeu a presença de Deus, né? Lucas relata para nós. Então, veja que maravilha que é você largar os seus caminhos tortuosos para começar a servir ao nosso Deus de todo o coração. E a palavra termina dizendo assim: Ananias deu boas-vindas a Saulo, recebendo na comunidade cristã. Uma substância escamosa caiu dos olhos de Saulo e ele recobrou a vista imediatamente e foi batizado. Então, olha que maravilha, que testemunho maravilhoso. Então, hoje, com o estudo, nós podemos entender que Deus está pedindo para você contar o seu testemunho, para que outras pessoas possam viver essa transformação. Agradeço a participação de todos vocês e aguardo vocês também, tá bom? Aí, compartilhando esse vídeo para que outras pessoas tenham a oportunidade de saber um pouco mais sobre a palavra de Deus. Deus abençoe, até a próxima!